Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Louvamos a Ti porque temos a Tua palavra para embasar a nossa vida em todos os momentos que passamos, seja momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de provação. E aqui estamos mais uma vez, Senhor, para abrirmos esta palavra, para que Teu Santo Espírito nos fale. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Há alguns sábados nós trabalhamos aqui um pouquinho sobre alguns sinais da volta de Jesus. Foi bem no início, ou alguns sábados após o nosso início desse isolamento que nós estamos passando. Foi um sermão que, pelo menos a mim, me levou a muitas decisões, me levou a dizer para Deus que eu preciso, dia a dia, estar preparado para a volta de Jesus. Eu não sei como você recebeu esse sermão. Eu não sei, na verdade, como você está encarando esse momento que a gente está vivendo. Se você está encarando como uma oportunidade de Deus para que você coloque sua vida nas mãos de Deus, ou você não tem levado isso muito a sério. Se você não tem levado isso muito a sério, eu quero dizer para você que você precisa considerar essas questões e estar preparado para a volta de Jesus. Não se preparar. A gente fala assim: ah, pastor, eu vou me preparar, eu vou me esforçar. Não, você tem que estar preparado hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ontem, por exemplo, nós recebemos uma notícia de um conhecido nosso, o nome dele Cristiano, lá de Governador Valadares, uma esposa, um filhinho, ainda uma pessoa numa idade, podemos dizer, jovem, mas que ontem passou mal e descansou no Senhor. Por isso eu digo para você, é preciso estar preparado, é preciso buscar a Deus, é preciso se entregar a Deus. E tem um ponto hoje que eu quero tratar com vocês, que é fundamental para que você possa estar preparado. Na verdade, eu vou chegar a dizer que este é um dos principais ou o principal ponto. Eu vou dizer que este assunto que nós vamos trabalhar hoje é a base da missão e a base da sua vida como cristão. E esse assunto é o amor. O amor. O amor é algo fundamental. E eu digo para você que é hora de pensar nossa missão como indivíduos, com base no amor. É hora de reavaliarmos os nossos conceitos como cristãos, com amor nos rodeando. É hora de olhar para dentro de nós e começarmos a entender que se o amor não estiver agindo, de nada vale o conhecimento, de nada vale a pregação, de nada vale a verdade. O amor é algo importante. E a gente está vivendo num momento, e a gente está vivendo não somente num momento, a gente está vivendo num mundo que o egoísmo, o individualismo tem reinado. A gente está vivendo num mundo que até tem falado muito sobre o próximo. Recentemente nós trabalhamos aí sobre o racismo, mas que não tem vivido, na essência, o que o amor quer nos dizer. Nesta manhã nós vamos começar a estudar esse assunto. Na verdade, hoje nós vamos realmente iniciar de uma forma bem tímida esse assunto. E vamos usar o livro de Lucas, capítulo 19, verso 1. Em outros momentos, nós vamos voltar e vamos aprofundar ainda mais nesse assunto. Mas hoje nós vamos usar o livro de Lucas, capítulo 19, verso 1 em diante. É uma história conhecida, que é a história de Zaqueu. Uma história que inspirou e inspira músicas infantis.
É uma história que você e eu conhecemos. Se você não conhece, abra aí, você vai conhecer essa história. Lucas capítulo 19, verso 1. A minha Bíblia diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava indo para Jerusalém, e no caminho para Jerusalém, Jesus tinha que passar por Jericó. E ali em Jericó, Jesus entrando na cidade, como de costume, muitas pessoas o rodearam. Ali em Jericó, Jesus entrando na cidade, as pessoas vieram até ele, como sempre acontecia, multidões se reuniam. Mas aqui tem um ponto bem interessante, porque quando Jesus está passando por Jericó, alguns momentos antes, ele havia passado por Betânia e havia ressuscitado Lázaro. E a notícia chegou primeiro do que Jesus em Jericó, e as pessoas agora queriam ouvi-lo, porque elas queriam saber desta história. Então vieram muito mais pessoas do que de costume. E lá em Jericó tinha um homem chamado Zaqueu, que a história diz que ele era publicano. E a história diz que ele não era simplesmente publicano, ele era maioral entre os publicanos. Ele era chefe dos publicanos. Só para você entender o que significa publicano, a nossa palavra público, ela vem da palavra que é do latim publicanos. Se refere a alguém que trabalha para o público ou alguém que trabalha para o serviço público. Mas especificamente naquele tempo, esses homens, eles não eram simplesmente coletores de impostos, eles eram funcionários de Roma e tinham a intenção de angariar fundos para sustentar o governo de Roma. Eles extorquiam pessoas, subornavam pessoas para mandar dinheiro para que as obras, os desejos dos governantes pudessem ser mantidos. Os publicanos, eles não precisavam ser romanos, eles precisavam apenas trabalhar como que eu posso dizer, ou defender os interesses de Roma nas cidades onde que eles viviam, que pertenciam e estavam sob a tutela do governo de Roma, por exemplo, Jericó. Então ali estava Zaqueu defendendo, buscando subornar, buscando recursos para sustentar o governo romano. E esses homens, eles eram escolhidos pelo Senado romano, e para que ele pudesse ser escolhido, ele de alguma forma tinha que mandar algum dinheirinho para aquelas pessoas que o indicavam. Nós vivemos um contexto hoje, que nos ajuda a entender qual era a função do coletor de impostos. Ele ia para o porto, ele ia de casa em casa, a tal ponto de chegar na casa de alguém e dizer: olha, se você não pagar, você vai ter que sair de casa e a sua casa vai ser nossa agora. Por que eu estou contando isso? Para mostrar para você que o publicano, ele era odiado. O publicano, ele não era bem visto. O publicano vivia uma vida desonesta. Ninguém gostava do publicano. E é esse publicano que está aqui nessa história, Zaqueu. Como eu disse, não é um simples publicano. Ele é o chefe dos publicanos. Eu vou aqui colocar uma visão minha. Se os publicanos normais já eram odiados, imagina o chefe dos publicanos. Alguém rico, como diz o texto bíblico. E esse Zaqueu, diz a história, que ele queria ver Jesus.
eu fico pensando, né? Por que Zaqueu queria ver Jesus? Talvez seja por curiosidade. Mas eu imagino que Zaqueu não estava querendo ver Jesus por curiosidade. Zaqueu estava querendo ver Jesus por necessidade. Zaqueu estava querendo ver Jesus não porque as pessoas tinham falado de Jesus. Zaqueu estava querendo ver Jesus porque no seu coração havia algo que lhe incomodava. E uma prova que eu tenho para isso, para essa conclusão, é no livro Desejado de Todas as Nações, que diz que Zaqueu havia ouvido a pregação de João Batista. E João Batista havia apelado especificamente para os coletores de impostos, para os publicanos. E diz que Zaqueu ouviu aquela mensagem. Desde aquele dia, Zaqueu começou a perceber que a sua vida não era uma vida correta aos olhos de Deus. Ele certamente sabia que não era correta, mas ele começou a visualizar isso do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de salvação. Zaqueu conhecia a palavra de Deus, porque ele era alguém do meio judaico, mas ele começou agora a ser tocado pelo Espírito Santo, por causa de uma pregação de João Batista. E falando em pregação, eu fico pensando, né? Quão importante é nós compartilharmos a palavra de Deus. Quão importante é você compartilhar os vídeos que você recebe aí no seu WhatsApp, vídeos de Arilton, vídeos de não sei quem. Quão importante. Mas para que eu vou compartilhar? Não vai ter importância. Muitas vezes vai ter importância sim, porque lá na frente essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito de Deus por algo que você fez no presente. E aqui nós temos Zaqueu indo a Jesus, porque ele ouviu a palavra de Deus por meio de João Batista. Zaqueu então vai, mas Zaqueu, por ser pequeno, ele sobe então numa árvore. E eu fico pensando, né, um homem rico, cheio de, talvez, etiqueta, agora subindo numa árvore. O que levou Zaqueu a fazer isso? Necessidade, anseio de receber a graça de Deus. Zaqueu então sobe a árvore. E a história diz que vem Jesus. E Jesus para justamente onde Zaqueu estava. A história diz que Jesus vem e para e olha. E Jesus não simplesmente para, Jesus não simplesmente olha, Jesus diz: Zaqueu, desce daí, porque eu quero habitar na tua casa. Irmãos, eu fico pensando também o que levou Jesus, o que motivou Jesus a se entregar, melhor dizendo, o que levou Jesus a parar. Logicamente Jesus era Deus, ele era conhecedor de todas as coisas, mas o Espírito de Deus, que certamente orientou, conduziu Jesus, para que ele pudesse parar, porque o Espírito de Deus sabia que ali existia alguém que precisava da graça de Deus, ali estava alguém que precisava do amor de Deus, ali estava alguém que estava faminto de graça, de perdão e de amor. Por isso, mais uma vez eu digo para você, não deixe de ouvir a voz de Deus. Pastor, mas para que eu vou falar com meu esposo? Para que eu vou orar pelo meu esposo? Se o Espírito de Deus está falando, faça. Não deixe de expressar amor para aqueles que precisam. E é interessante, amigos, que Jesus diz: Zaqueu, eu quero comer na tua casa. E diz que Zaqueu desceu depressa, o verso 6, e o recebeu com alegria. Verso 7, as pessoas que estavam ali começaram a murmurar. Espera aí, Jesus não conhece ele? Esse é um pecador dos grandes, se a gente pode dizer assim. Ele nos rouba, ele nos suborna, ele nos extorque. Como é possível isso? E diz o verso 7, que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você está com ela aí, se não tiver, deixa para depois, você sublinhe isso aqui, esta palavra que os judeus, os sacerdotes, os fariseus começaram a dizer, que ele se hospedara com homem pecador. Sabe o que me ensina isso aqui, amigos? Isso me ensina que Jesus é amigo dos pecadores, amém?
Isso aqui me ensina que Jesus ama passar tempo com os pecadores. Isso aqui me ensina que Jesus ama se alimentar com os pecadores. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não ligo para o que você fez no passado. Eu não ligo para a sua reputação. E para mim, eu olho para isso, eu agradeço a Deus, porque aqui está um homem pecador. Eu imagino que você também é um pecador. Você não teve uma vida perfeita até aqui, mas aqui está dizendo para você e para mim: Jesus ama pecadores. Aqui está dizendo: Jesus é amigo dos pecadores. Que bênção, que coisa maravilhosa. Jesus ama conviver, Jesus ama se alimentar com pessoas como nós, pessoas com passados horrorosos. Esse é o nosso Deus, e Deus estava ali com Zaqueu, e esse é o nosso Deus, que através ali de Jesus, ele vai à casa de Zaqueu, e chega na casa de Zaqueu, acontece algo impressionante. Zaqueu então diz, verso 8, entre mentes, Zaqueu se levantou, ali no meio do jantar, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Um detalhe, os jantares daquela época, eles, principalmente pessoas ricas, principalmente pessoas importantes, principalmente quando um rico recebia alguém muito importante, as portas da casa ficavam abertas, as janelas, e as pessoas assistiam o jantar. E aqui não é diferente. Aquela multidão que estava acompanhando Jesus certamente foi para a casa de Zaqueu, não para comer, mas para assistir o jantar. O que eles vão conversar? E no meio daquele jantar, Zaqueu diz para Jesus e diz para todas as pessoas que estão ao seu redor: eu vou devolver tudo o que eu roubei. Eu vou devolver tudo que eu peguei de forma injusta. Amigos, para mim isso aqui é muito profundo. Eu olho para a minha pessoa e penso: eu não gosto de dar nada às vezes para os outros. Eu não gosto de me desgarrar do que eu tenho. Na minha visão, Zaqueu só foi capaz de dizer isso aqui, primeiro, porque ele se arrependeu. Segundo, porque ele foi transformado pelo poder de Deus. Porque eu não consigo imaginar alguém sem ser transformado, alguém sem deixar Deus agir, se portar de tal forma. Zaqueu aqui está agindo dentro do conceito das leis levíticas, de que se você tomou algo que não pertence a você, de forma injusta, você tem que devolver, e você tem que devolver o dobro. Só que Zaqueu aqui, sim, pegou a lei, e ele devolveu o dobro do dobro. Que transformação, que poder de Deus atuando na vida de Zaqueu. Aquele homem pecador, sim, aquele homem injusto, sim, mas agora um homem confessando o seu pecado e atuando segundo a graça de Deus. Irmãos, isso aqui é poderoso. Eu me lembro até do jovem rico, né? Jesus diz: olha, você precisa doar o que você tem para os pobres. E o jovem rico: Senhor, eu não sou capaz de doar nem um centavo, porque ele não tinha sentido a presença de Deus em sua vida, ele não tinha entregado o seu coração a Jesus. Mas aqui a gente vê Zaqueu entregando tudo o que ele tinha aos pobres, o dobro do dobro. E tem uma curiosidade aqui, que diz, Jesus, depois que Zaqueu falou, Jesus: ei, Zaqueu, espera um pouquinho, deixa eu falar. E Jesus levanta e diz: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus diz: ei, Zaqueu, não simplesmente você foi salvo, mas toda a tua casa, todos os teus servos. E Jesus aqui fala algo que, sem dúvida, mexeu com o ego dos judeus e dos fariseus. Que Jesus diz: esse pecador aqui que vocês dizem que é pecador, também faz parte dos escolhidos, faz parte da linhagem de Abraão. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Ele está dizendo: todos aqui agora são servos, são escolhidos de Abraão.
Você consegue imaginar a afronta de Jesus aos judeus e fariseus? Só Jesus tinha condição de dizer, só Jesus tinha condição de afrontar assim. Jesus insere este até então corrupto, esse até então odiado, esse até então rejeitado, aos escolhidos, como fazendo parte da família de Abraão. Não somente ele, mas toda a sua casa, todos os seus servos. Isso aqui não é incrível? Jesus, além de oferecer perdão ao pecador, Jesus restaura os pecadores aos escolhidos dele. Jesus não simplesmente ama habitar com os pecadores. Jesus não simplesmente é amigo dos pecadores, mas Jesus os coloca numa posição de santidade. Esse é o nosso Deus. Aqui nós temos uma verdade. Mas tem o verso 10 ainda. O verso 10, a gente não pode esquecer de ler o verso 10 para concluir, para fechar o nosso pensamento. Jesus, então, concluindo o seu discurso, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta é uma das maiores falas de toda a Bíblia. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Aqui nós temos o que significa amar. Aqui nós temos a essência do amor. Aqui nós temos o que significa colocar o amor em ação. Buscar e salvar o perdido. Aqui está a essência do Evangelho. Aqui está a base da nossa missão. Aqui está a atitude daqueles que querem entrar no céu um dia. Buscar e salvar o perdido. Eu vou dizer mais agora, utilizando os pensamentos que eu extraí, baseado nas atitudes de Jesus. Só vai entrar no céu aquele que for amigo dos pecadores. Só vai entrar no céu aquele que amar os pecadores. Só vai entrar no céu aquele que se socializar com os pecadores. E os judeus, os fariseus lá em Lucas capítulo 7, verso 34, diziam: este é aquele que come com pecadores. Em outras palavras, ele está dizendo aquilo que Jesus gostava de fazer: sociabilizar, conviver. Se você e eu queremos entrar no céu, isso tem que ser praticado na nossa vida. Aqui está a essência do Evangelho. Olhe para Zaqueu, o oposto do que as pessoas pensavam em ser santo. Não vou dizer nem o oposto do que as pessoas pensavam. Olhe para Zaqueu, o oposto do que o próprio Jesus pensava, ou o oposto do padrão que Jesus pregava. Mas Jesus, mesmo assim, trata aquela pessoa como seu amigo. Jesus sai da sua zona de conforto e vai até Zaqueu. Meu querido amigo, quando a gente segue Jesus, quando a gente tem Jesus, Jesus encarna-se em nós e nós começamos a conviver e agir como Jesus. Se Jesus estiver em você, você vai amar, você vai cuidar, você vai se aproximar dos pecadores. Eu fico pensando, será que Jesus precisava realmente passar por Jericó? Será que Jesus realmente precisava entrar em Jericó? Talvez não, eu não sei. Mas Jesus passou por ali, porque ali existia um pecador que precisava da tua graça. Jesus passou por ali, porque ali existia alguém que estava faminto do amor de Deus. Jesus passou por ali, Jesus saiu da sua zona de conforto. Talvez atrasou a sua agenda para passar na casa de Zaqueu, se alimentar com ele e oferecer-lhe amor e graça. Eu olho para essa atitude de Jesus e fico pensando que Jesus espera essa atitude de cada um de nós. Ah, pastor, essas pessoas precisam vir até mim. Ah, pastor, eu não vou até essas pessoas. Ah, pastor, elas não querem me ouvir.
Jesus está dizendo para você, você precisa sair da sua zona de conforto e ir ao encontro dos pecadores. Porque é isso que eu fiz, é isso que eu faço e é isso que eu espero de você. Você precisa ir ao encontro dos pecadores. Jesus foi até Zaqueu. Jesus foi até a casa de Zaqueu. Jesus, ele começou a se mover no espaço de Zaqueu. E é isso que Jesus espera que a gente faça, que a gente comece a nos locomover no espaço daqueles que nós precisamos alcançar e no espaço daqueles que nós precisamos oferecer graça. É isso que significa amor em ação. É isso que significa amar as pessoas. Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que começar a ir em direção às pessoas. Temos que sair da nossa bolha espiritual. E precisamos amar as pessoas. Eu vou dizer mais. A gente precisa mais amar do que pregar a verdade. Mas pastor, o senhor está falando uma heresia? Não. Porque se nós tornarmos as pessoas nossas amigas e nós a tornarmos amigas de Jesus, Jesus vai entrar e transformar a vida delas. Como fez com Zaqueu. Como fez com esse filho de Deus. A igreja de Deus ama os pecadores e procura por eles. Não importa a reputação, não importa a classe. E falando em classe, nós temos que alcançar todas as pessoas. Do ponto A ao ponto Z. Da classe A à classe D. Não importa a classe, a igreja de Deus vai atrás dos pecadores, porque ela quer ser amiga dos pecadores. Eu vou dizer aqui algo que pode te assustar, mas a igreja de Deus vai atrás dos pecadores, nem mesmo importando a sua opção sexual. Pastor, que loucura! Não é loucura, não. Amar não significa concordar. Amar significa abraçar, oferecer perdão, oferecer graça e permitir que Deus entre e faça a obra que precisa ser feita. Por isso, minha igreja, meu sermão está chegando no fim. O meu desafio para você é que você saia em direção dos pecadores. Na fila do supermercado, aquele seu colega de trabalho, aquele companheiro de profissão, na rua, na caminhada. Eu quero desafiar a minha igreja a orar por esses pecadores, para que Deus comece a abrir oportunidades. Pastor, eu sou tímido. Ore para Deus tirar a sua timidez e lhe dar uma oportunidade. Aquela pessoa que você está caminhando, você vê ela todo dia, começa a orar por ela. Vamos em direção aos pecadores, porque existem pessoas que estão famintas do amor de Deus e da graça de Deus. Eu fico pensando, imagina se a igreja de Deus fizer isso. Imagina se a igreja de Deus começar a amar de forma como Deus quer que a gente ame. Imagina se a igreja de Deus começar a expressar esse amor e ir em direção aos pecadores. Irmãos, nossa igreja será pequena, mas eu creio que essa é a vontade de Deus para nós. Por isso eu te desafio a sair da sua zona de conforto. Eu te desafio a sair do seu ambiente, porque existem pessoas que estão esperando por você. Existem Zaqueus que estão esperando por uma oportunidade que você pode dar. Você está disposto a fazer esse compromisso com Deus? Faça esse compromisso com Deus, porque você só vai para o céu se o amor começar a ser expressado através da sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use, que Deus nos fortaleça. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado por Tua palavra, que traz mensagens que chacoalham a nossa vida, que chacoalha o nosso status quo. Que o Senhor, Pai, nos ajude a amar os pecadores. Que o Senhor nos ajude a sermos amigos dos pecadores, não importando a reputação, não importando a situação,
mas que nós possamos entender que precisamos ir em direção a essas pessoas, para oferecer amor, graça e perdão. Que o Senhor faça com que a tua igreja cresça em amor, porque esta é a tua missão. Que esta igreja transforme amigos em amigos de Jesus, para que o poder de Deus seja transformado, ou entre na vida dessas pessoas e trabalhe de forma transformadora na vida delas. Senhor Deus, se existe alguém que assistiu essa mensagem e precisa desse amor, que essa pessoa receba esse amor nessa manhã e também comece a praticar o amor para alcançar outras pessoas. Mude a nossa história, mude a história da nossa igreja, mude a história da nossa vida, para que estejamos exercendo o que o Senhor quer que a gente exerça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar de você. Tem aí o número nosso do WhatsApp. Se você precisar de alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, pegue esse número, mande mensagem para a gente, tá bom? Que Deus abençoe, bom sábado e até amanhã às 19h30. Um abraço para vocês.